E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudar limites, agora começando de uma forma distinta, aqui na nossa tecnologia digital, o nosso querido GeoGebra. Se liga, vamos aprender nessa aula sobre os limites fundamentais, só que não mais o trigonométrico, os limites fundamentais exponenciais. Trarei dois deles, que estarão associados a essas expressões que vocês estão vendo aqui em azul, tá? Na próxima aula faremos a abordagem do terceiro. São três fundamentais mais interessantes para se trabalhar com limites. Se liga. A gente já conhece o GeoGebra, já conhece a interface onde plotamos gráficos de funções, fazemos esboços de outras figuras geométricas no registro gráfico, trazemos dados aqui numéricos e algébricos na janela de álgebra, e agora trago para vocês esse espaço, a planilha, que pode trazer gráficos, análises, estatísticas. Podemos trabalhar com outros valores, como média, estatísticas. Essa tabela, essa planilha aqui, ela funciona similar à tabela do Excel, do Microsoft Excel, porém com não tantos recursos, óbvio. Como é que eu insiro ela? Basta clicar aqui e inserir planilha. Eu posso dinamizá-la de várias formas. Aqui eu apenas a usarei meio como uma calculadora para fazermos uma observação rápida e virmos ao GeoGebra ao mesmo tempo, tá? Você também pode usar a sua calculadora se estiver duvidando dos cálculos que serão feitos aqui. Olha só, eu trago aqui nessa planilha 4 colunas em uma tabela que eu construí, tá? Vou mostrar primeiro essa primeira parte, que é composta pela coluna A e B, e depois a gente discute a segunda parte, coluna C e D. Na primeira parte, coluna A e B, eu tenho valores de x que eu vou atribuir e obter valores dessa expressão. 1 mais 1 sobre x elevado a x, a depender do valor que eu ponho aqui. Suponhamos que eu ponha o valor 2, tá? Qual valor será gerado? Eu preciso fazer uma conta. Assim como no Excel, podemos fazer uma conta dinâmica atribuindo esse valor à minha expressão. 1 mais 1 sobre 2 elevado a 2. Só que eu não quero só atribuir o 2, eu quero que fique dinâmico. Vou mostrar por que vai ficar dinâmico. Ao invés de botar 2, eu vou botar aqui, ó, seleciono, ou melhor, deixa eu refazer. 1 mais 1 sobre esse valor que está aqui, que é o A2, elevado a esse valor A2. Deixa eu elevar, dar espaço, que senão não vai, pronto, A2. Olha o que é que aconteceu, apareceu o valor da minha conta. Essa é a minha expressão, 1 mais 1 sobre A2 elevado a A2. Então, se eu troco aqui o 2 por 3, já muda o meu valor. Ele já está fazendo contas colocando o 3 aqui, somando 1 mais 1 terço elevando ao cubo. Se você fizer na calculadora, vai encontrar esses valores aproximados. Aqui estamos com a aproximação de duas casas. Enfim. Bom, se eu for aumentando esse valor, puser 8, não aumentou, né? Porque eu vou aproveitar também, como eu pus dinâmico, eu vou arrastar, como no GeoGebra, eu vou arrastar até aqui. E vão gerar vários outros valores, né? Aqui já mexe com o valor que eu coloque na A3 e assim vai. O que está acontecendo? Já mudou o valor, mas não muito. Aumentou um pouquinho. Se eu puser 20, aumentou mais outro pouquinho. Se eu puser 90, aumentou mais ainda, 271. Agora, se eu puser 200, já 2,7. Agora, 271. Se eu puser 2.000, 272. Se eu puser 50, 500 mil, 272. Claro que aqui dá 272 e as casas são diferentes do anterior. Se você fizer na calculadora, vai ver mais casas. Aqui eu estou trabalhando com aproximação e observando que ao aumentar muitos valores, e quando eu falo muito, muito mesmo, olha só, 77, 272. 999, 272, aí vai. Vou botar mais zeros aqui. Não, aqui já deu errado, deixa eu botar aqui. 272. Ali foi um bug, né? Uma alteração, tá? Desconsiderem. Então, se eu aumentar muito aqui, tem mais casas do que esse, tá? Aqui é um número... Não dá para ver, mas se eu clicar eu vejo. Eu posso contar os zeros, não vou contar os zeros, mas aqui tem mais. Enfim. Bom, apaguei, vou até apagar um pouco menos, pronto. Então, o que eu quero dizer? Quando eu for aumentando muito os meus valores,
o que é que acontece? O valor dessa expressão ela tende a se aproximar do 2,72, do 2,72. Interessante observar isso. Da mesma forma, se eu pensar em valores muito pequenos, menos 2, não aconteceu nada, pensando em valores negativos, né? Valores tendendo para algo negativo, muito pequeno, muito pequeno. Né? Aqui está tendendo para mais infinito. Pensando nesse, se eu copiar aqui, né, eu vou continuar a brincadeira até embaixo. Pensando em menos 2, deu menos 4. Pensando em menos 7, deu 2,94. Começou grandinho e está diminuindo, ó. Pensando em menos 34, aleatório, 272. Pensando em menos 231, 276, 272. Aqui estava aumentando e indo para 272. Aqui está diminuindo, mas também está indo para 272. Se eu pensar em 23.400. Se eu pensar em 400 mil. Se eu pensar em negativos, tá? E aí vai. Tô aumentando, se eu pensar em 99, pensar em menos, vou botar mais alguns zeros aqui, pronto, 272. E aí eu vou diminuindo muito negativamente ou aumentando muito positivamente, ou seja, indo para mais infinito ou indo para menos infinito, os valores dessa expressão tendem a se tornar próximos a 272. Se liga. Bom, vamos agora para o registro gráfico entender essa situação, porque essa expressão, ela é a expressão associada a uma função, por exemplo, f de x, dada por isso, né, igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x. Pronto. Esbocei a minha função. Está aqui o gráfico dela, né, a minha 1 mais 1 sobre x. E aí o que é que acontece? Eu consigo observar aqui, não sei se você já consegue, que os valores a partir do zero, crescendo muito, eles estão aumentando, mas eles não aumentam muito não, eles vão aumentando as imagens, ó. E observe-se que eles não vão ultrapassar o 3, particularmente eles não vão ultrapassar o 272, ó. Continuando para mais infinito, aumentando muito, eles não ultrapassam. Da mesma maneira aqui, ó, para o menos infinito, eles ultrapassam 3, mas eles não vão ultrapassar o 272. Lá no menos infinito eu consigo ver isso. Se você conseguir dar cada vez menos uns, aliás, melhor, mais uns, eu aumento mais, ó. E vou observar que eles não vão ultrapassar. Claro que a minha escala some do 2 aqui, eu não vejo muito bem. Mas é só para que vocês tenham uma noção. Olha só, voltei. Por falar no 272, esse 272, aqui, para deixar de forma mais elegante, associamos a um número irracional chamado E. Assim como tem o número π, que vale aproximadamente 3,14, claro, ele tem infinitas casas decimais que não se repetem, tem o número E, que vale aproximadamente 272. Veja na calculadora aí quanto vale o E, mais precisamente com outras casas. Mas a aproximação dele é de 272. Se eu digitar o E aqui no GeoGebra, ó, aparece a aproximação, 272. Se eu clicar, esse A que foi criado é o número E. Pronto. Vou criar também a reta y igual a E. Quando eu crio a reta y igual a E, eu consigo perceber melhor que o gráfico ele não ultrapassa essa reta, ele tende a ela. Ó. Perdão, mexi aqui na tabela. Ele tende a ela, tanto crescendo muito, quanto diminuindo muito. Dar vários uns, ou melhor, menos uns aqui, a gente vai perceber. O gráfico nunca ultrapassa essa reta, nem indo para o menos infinito, nem indo para o mais infinito. Ou seja, o que é que eu estou dizendo em relação aos nossos limites? Limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é igual ao quê? Ao E, ou aproximadamente 272. E limite dessa função, quando x tende a menos infinito, também vale o quê? Vale o E. Ok? Bem tranquilo. Então, resumindo, essa função, quando tende para infinito, seja mais ou seja menos, tenderá para E. É o limite que a gente vai formalizar daqui a pouco no quadro. Bom, deixemos agora e voltemos para a nossa tabela. Deixemos esse gráfico aí e voltemos para a nossa tabela. Vou até escondê-lo. Vou deixar a reta 2,72 aqui e pensar agora nessa expressão. Só que nessa expressão eu vou pensar em valores se aproximando de zero. Vou pensar em vizinhanças de zero
né, a esquerda e a direita, se aproximando para ele, tá? Então, vou pensar em valores, por exemplo, como 1.1, 1.2. Eu falo 1.1, mas escrevi 1.2. Vamos gerar aqui resultados. Igual 1 mais, vou colocar aqui a célula C2 elevado a 1 sobre a célula C2. Pronto. 1,93. Vou botar aqui agora me aproximando mais de zero. 1,1. Como eu não selecionei, deixa eu selecionar e jogar aqui, deixar até esse, por exemplo. Já deu 2. Deixa eu pegar aqui 0,8. 2,8. 0,3. 2,4. Está aumentando e andando, ó. 0,02. 269. 0,002. 272. Aí, como o GeoGebra só coloca duas casas, deixa eu ver se eu consigo alterar essas casas aqui, né? As casas decimais. Porque tá muito pequenininho aqui, eu não tô nem conseguindo ver. Básico, número de casas. Bom, enfim, eu não vou fazer essa alteração agora para não perdermos muito tempo, mas vocês estão vendo o número que eu estou digitando. Por exemplo, se eu digito 0,003, bem menor ainda, 2,72. Apesar de parecer zero aqui, mas vocês acabaram de ver na gravação, aí vocês podem observar e voltar, que tem valores distintos de zero, mas se aproximam muito dele. 0,00006. 272. Então, quando eu estou, vou botar de novo, 0,0011. 272. E aí vai, tá? 0,0, ó, 272. Então, se eu me aproximo muito do zero para números positivos, à direita do zero, né? O meu valor dessa expressão também está se aproximando de quem? De 272, que eu também posso dizer que se aproxima do E, tá? Se eu pensar em números à esquerda do zero, ou seja, negativos, menos 1,3. Não vai aparecer nada, né? Porque eu não sei, puxei aqui, vou puxar. Pronto. Puxei, deixa eu ver. C12, menos 1,3. Não está fazendo a conta porque só um segundo. Está na C12, não estou colocando aqui, perdão. Pronto. Não está aparecendo porque... Enfim, deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar de novo e puxar. Está aqui menos 1. Está dando um número muito grande. Deixa eu botar aqui menos 0,5. Pronto, me aproximar mais ainda. Menos 0,5. Pronto, agora melhorou. Menos 1 e pouco já está vindo lá de cima. Depois a gente vai olhar no gráfico o que está acontecendo. A gente pode tirar essa dúvida do valor muito grande, né? Bom, menos 0,5, menos 0,2, 3 e pouco, tá diminuindo, ó. Menos 0,03, 2,76. Menos 0,0, menos, né? 0,7, 273. Menos 0,0008, 272. Tá. Lembrando que aqui as aproximações para zero, porque ele já está aproximando com duas casas só. Mas são números negativos, porém se aproximando muito de zero. A 0,9, 272. Menos 0,000, 009. Pronto, menor ainda. Eu não vou preencher mais os próximos não, que vocês já perceberam. Então, se eu me aproximo de zero ou pela esquerda, essa expressão vai para 272, ou pela direita, ou pela esquerda, valores negativos se aproximando de zero, ou pela direita. Essa expressão tende a o E, o valor E. Vamos digitar uma outra função, uma g de x agora, porque lá eu já usei o f, só que agora com a expressão 1 mais x elevado a 1 sobre x. Pronto. Dei Enter. O que é que eu observo? É uma função raiz, inclusive por isso que não estava rolando valores para cá, ó,
porque ela tem um assíntota, chega um valor aqui que não gera, porque é uma expressão raiz, então eu não vou poder pegar qualquer valor negativo, mas eu posso pegar valores muito próximos a zero, que são esses que são esses aqui, ó. Quando eu pego valores muito próximos a zero, os valores vêm de lá de cima, ó. Eu acho que é assintótico, inclusive, em 1. Perdão, em menos 1. É assintótico em menos 1. A partir de menos 1 não tem domínio. Verifiquem isso, inclusive. Tá? É só ver a álgebra aí, as impossibilidades com números negativos. Enfim, tá? Não tem gráfico de função. Bom, e aí você pode pegar valores negativos aqui se aproximando de zero. O que é que está acontecendo quando eu me aproximo de zero? Esse valor, deixa eu habilitar de novo a reta. Aqui, ó, apaguei. Eu digitei G, apaguei. Y igual a E. Pronto. Aqui, ó. Os valores se aproximando de zero tendem ao valor 272, que aqui é o valor do E. E os valores também se aproximando de zero pela direita tendem a esse valor 272. Não é mais assintótico, mas estão tendendo ao 272, tanto pela esquerda quanto pela direita. Beleza? E aqui a gente viu numericamente essa situação, ok? O que é que significa? Que limite dessa expressão, quando x tende a zero, tende a quanto? Ao E, ok? A aproximadamente 272. Conversamos bastante, mas percebemos aqui numericamente, graficamente, para a nossa conclusão algébrica, o limite dessas duas expressões aqui. Que agora eu vou fixar lá no quadro, fazer uns dois pequenos exemplozinhos e na próxima aula a gente continua. Vamos lá! Então, pessoal, vindo lá da nossa tecnologia, brincamos um pouco com expressões do tipo 1 mais 1 sobre x elevado a x e 1 mais x elevado a 1 sobre x. Brincamos com tabela, vimos o gráfico, observamos e obtivemos conclusões a partir da nossa tecnologia GeoGebra, beleza? Vamos formalizar essas conclusões aqui, trazendo uma escrita do teorema, que meio que anunciamos já no GeoGebra, tá? Só vamos fazer o enunciado formal agora, mas já discutimos os resultados desses teoremas e depois fazer exemplos. Se liga. A primeira informação é a seguinte: seja a função f de x igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x, definida por x pertencente a R, tal que esse x seja um valor menor do que menos 1 ou um valor maior do que zero. Isso aqui é o domínio da função. Vocês podem observar no gráfico. É só voltar um pouco o vídeo que vocês vão olhar o gráfico e vão perceber que nesse pequeno intervalo aqui, ó, não tem gráfico. Tá? A função só é definida de menos 1 para baixo e de 0 para cima. Tá bom? Enfim, se isso ocorrer, então eu posso dizer que o limite, quando x tender a mais ou a menos infinito, dessa expressão tenderá ao quê? Ao número E. Tudo bem? Bem simples, bem tranquila. Foi esse resultado que observamos. Esse E, ele vale aproximadamente 2,72. Tá bom? Mas basta colocar o valor de E, porque tende, se aproxima do número neperiano, tá? Se liga. Da mesma maneira, vimos o seguinte: se considerarmos uma função definida agora, com esse domínio, números reais, tal que os valores de x sempre são maiores do que menos 1 e diferentes de zero. Não tem gráfico lá abaixo do menos 1. Também vimos isso, tá? Por f de x igual a 1 mais x elevado a 1 sobre x, né? 1 mais x elevado a 1 sobre x, então o limite de x tendendo a zero dessa expressão também resultará em quem? No número neperiano, no número E, tá bom? Então temos esses dois resultados, que são resultados de quê? São resultados de dois teoremas que vai nos ajudar com funções que são similares a essas. Valendo isso exatamente, dá o E. Mas e se não valer isso? For, por exemplo, um 2 aqui ou um 3 aqui, ainda podemos adaptá-la, tá? E usar esse resultado a partir da função básica. Vamos fazer isso agora em alguns exemplos. Fica aí. E aí, pessoal, vamos continuar aqui.
trago 3 exemplos mais tranquilos para a gente aplicar a ideia que vimos agora dos limites fundamentais exponenciais. Se liga, olha só, no meu primeiro exemplo, eu pareço ter o formato, com exceção de que, e esse formato que eu conheci, ele está elevado ao invés apenas de x, de 3x. Só que isso é fácil de resolver, porque o limite exponencial a gente deduziu, a gente observou para o formato apenas de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Só que isso a gente pode, se estiver próximo a essa situação, a gente pode adaptar. Aqui é uma adaptação bem tranquila, porque essa situação é a mesma que considerar 1 mais 1 sobre x elevado a 3. Propriedades de potência. Se eu multiplicar, eu volto a ter essa expressão. Tá? Então, eu readaptei. E agora que eu readaptei, o que é que eu sei? Que ao tender para mais infinito, aqui dentro o limite tende para quanto? Para e. E, portanto, essa resposta será e elevado ao cubo. Tá? E se está tendendo para e, esse número, como essa expressão está elevada ao cubo, será esse número elevado ao cubo. Beleza? Bora lá, galera. Do mesmo jeito, essa outra situação. Limite tendendo para menos infinito, dessa expressão que parece com aquela expressão trivial tendendo para mais ou para menos infinito, que dá e. Né? Então, da mesma forma que eu fiz no anterior, apenas com um adendo. Aqui tem 2x e esse 2 é simples trabalhar, basta pôr em evidência, né, por assim dizer, ou melhor, aplicar a propriedade de potência, de produto de potências, conserva a base e multiplica os expoentes, na verdade. Produto de potências não, conserva a base e multiplica os expoentes. Porém, eu tenho também esse menos 3. Só que se eu aplicar outra propriedade de potência, eu consigo resolver esse limite tranquilamente. Se liga. Olha só. Primeira coisa, eu vou separar esse menos 3 da minha expressão mor, que está ligada ao expoente x, que é o que me interessa, né? Eu só sei o limite dessa expressão tendendo ao mais infinito, a variável, quando x está elevado, ou quando ela está elevada a x, tá? Então, eu vou fazer umas manipulações aqui apenas com propriedades de potências e vou chegar aonde eu quero. Ó, isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre x elevado a 2x vezes 1 mais 1 sobre x elevado a menos 3. Então, essa parte primeira é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre x elevado a x elevado a 2 vezes 1 mais 1 sobre x elevado a menos 3. Pronto, agora vai ser fácil achar a resposta. Por quê? Ao tender para menos infinito, essa expressão aqui dentro tenderá para um número e. Então, esse resultado aqui será e elevado ao quadrado, porque é o e daqui de dentro, elevado ao quadrado, ao tender, né? Vezes isso aqui. Ao tender para menos infinito, eu não tenho mais o e, porque aqui não é um expoente que é variável, é um expoente fixo, que vale menos 3. Então, eu penso o seguinte, tendendo para menos infinito, 1 sobre menos infinito. Quanto é 1 sobre infinito, seja mais infinito ou menos infinito? 1 sobre infinito é 0. Então, 1 mais 0, 1 elevado a menos 3, 1. Tá? Bem tranquilo. Logo, o que é que eu vou ter como resposta? É elevado ao quadrado. Por quê? Porque vai ficar elevado ao quadrado vezes 1. Essa parte tende para 1. Tá? E para ilustrar aquele outro tipo de formato, que é 1 mais x elevado a 1 sobre x, só que aqui tem 2 sobre x. Também é fácil de resolver. Similarmente ao item 1, o que é que eu posso fazer? Escrever limite com x tendendo a 0 de 1 mais x elevado a 1
sobre x elevado a 2. Quando eu aplicar, ó, a propriedade de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Volta a ser isso aqui. Eu estou fazendo a operação contrária, tá? Se liga. Separando os expoentes. Beleza. Isso aqui será o quê? Aqui dentro a gente já viu pelo limite fundamental exponencial, que a gente acabou de observar com o GeoGebra e trouxe o resultado para cá, vale E. Então a resposta é E elevado ao quadrado. E eu finalizo aqui com esses 3 exemplos mais tranquilos. Próxima aula a gente vai fazer mais exemplos, beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!